o seguinte, eu sempre digo nos meus vídeos que a mídia brasileira é totalmente desinformada a respeito dos fatos no mundo. Então ele pede fontes brasileiras onde possa buscar informações. Olha, a falta de fonte é tamanha que eu mesmo criei uma fonte que é o Mídia Sem Máscara. Tá certo? Então você tem o Mídia Sem Máscara, você tem o De Olho na Mídia, você tem vários sites desse tipo. Mas note bem, nós não podemos suprir toda a informação faltante, é impossível, nós não temos recurso para isso. Tá certo? Então, o que nós estamos fazendo ali é corrigir o mínimo, mínimo, mínimo. Na verdade, o certo seria, o ideal, seria que, por exemplo, no Mídia Sem Máscara, nós tivéssemos 2 ou 3 redatores fiscalizando cada jornal e mostrando diariamente todas as notícias distorcidas que saem ali. Mas nós não temos condição. Aqui nos Estados Unidos existe, por exemplo, o Media Research Center, tá certo? Que é um edifício de um quarteirão inteiro, tá certo? Com cento e não sei quantos funcionários, um monte de computadores, e eles fazem esse trabalho de fiscalização e tabulam os dados e mostram tudo, vamos dizer, até estatisticamente as distorções que têm acontecido. Mas nós não temos a mais mínima condição. O Media Research Center ele vive, vamos dizer, da contribuição pública, né? Agora, no Brasil, esse pessoal só contribui para PT, esse empresariado todo, né? Só dá dinheiro para governo, na verdade, né? Então, eles não têm a ideia, assim, vamos dizer, de subsidiar iniciativas boas. Na verdade, se você quer saber, o Mídia Sem Máscara nunca pediu dinheiro para ninguém. Tá certo? Tem umas pessoas que contribuem, às vezes, alguma coisinha porque querem. Tá certo? Mas nós lutamos com extrema dificuldade, não temos recursos, e estamos lutando contra gigantes da mídia, como o Globo, Folha de São Paulo, etc. Então é uma luta desproporcional. Agora, a gente fala essas coisas, note bem, eu não gosto muito de choradeira, não. Né? Então, essas coisas a gente não tem que queixar, nós não temos recursos, nós estamos coitadinhos. Não, tem que dizer o seguinte, olha, vocês todos leitores do Mídia Sem Máscara, eu vou falar com todo, vou falar português claro, vocês estão todos uns filhos da puta. Todos vocês. Quantas vezes vocês contribuíram para o Mídia Sem Máscara? Ao longo dos anos onde vocês se beneficiam, quantas vezes contribuíram para, vamos dizer, o site da Graça Salgueira, Nota Latina, que são as duas únicas fontes, vamos dizer, que abriram algum espaço, depois apareceram outras, é verdade. Tá certo? Mas no Brasil, assim, olha, eu lembro, quando eu coloquei ali um link, né, para doações, choveram críticas no Brasil. Está pedindo esmola. Né? Ora, porra, essa é a mentalidade brasileira. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo acha normal você doar essas coisas. Normal é até moralmente obrigatório. E se você está se prevalecendo das informações de um site, você, de vez em quando, você vai lá e contribui. Eu contribuo aqui, porra. Eu contribuo para o Tea Party Nation, eu contribuo para o Human Events, eu contribuo para o New York Sun. Né? São fontes das quais eu não contribuo sempre, mas de vez em quando eu vou lá e doto $20, $30, $50. Né? Isso aqui nos Estados Unidos é normal e obrigatório. No Brasil, foi só colocar um botão lá escrito Donate. Né? O que choveu? Contribuições? Não, gozações e críticas, dizendo que está pedindo esmola. Né? Com essa mentalidade, onde vocês esperam chegar? Vocês não pensem assim que essa podridão do Brasil está em volta de vocês, está no governo. Não, meu filho, isso aí está no coração de cada um. A gente vê pela conduta das pessoas. Eu digo sinceramente, olha, brasileiro não tem educação doméstica, brasileiro não tem senso de valores, o brasileiro não presta. Bem-vindos ao Mídia Sem Máscara na internet. E começando entrevistando o Paulo Diniz, editor do próprio Mídia Sem Máscara. Paulo, você podia começar então contando para nós a respeito da história do mídia, como começou, em que ano começou, quais as pessoas envolvidas no projeto. Bem, o Mídia Sem Máscara é um trabalho, um site que está na internet há 4 anos, pouco mais de 4 anos na realidade. Ele começou como uma ideia do professor Olavo de Carvalho, na medida que o professor Olavo de Carvalho entendia que existia um déficit de informação na mídia brasileira, e como mídia você deve considerar não só jornais e revistas, revistas semanais,
mas livros, programas de TV, produção cultural de um modo geral, com um viés conservador. Por que eu digo um viés conservador? Porque nós não temos a ilusão, o Mídia Sem Máscara nunca teve essa ilusão ou esse objetivo de ser um site imparcial, como a mídia brasileira gosta de se apresentar. O Mídia Sem Máscara é um site de viés marcantemente conservador e liberal. O que é um conservador e um liberal? É um site que defende a livre iniciativa, a liberdade de expressão, sem se prender ao politicamente correto. E sempre o Mídia Sem Máscara atuou dessa maneira. Inicialmente o projeto contava com o professor Olavo de Carvalho e sua filha, encabeçando os trabalhos. O perfil do site era mais o que a gente poderia chamar de um órgão de combate, na medida em que não havia uma preocupação com o conteúdo que era apresentado, a não ser o perfil, que eu já expliquei, o perfil liberal conservador. Quer dizer, o público do Mídia Sem Máscara, então, ele tem esse perfil ou não necessariamente? Não necessariamente. O Mídia Sem Máscara, com o passar dos anos, ele acabou abrindo um leque de atuação muito interessante. Ele aborda literalmente todo tipo de informação, porque quando a gente fala em cultura, a cultura é ampla, né? Tem um leque imenso de ações. E ela acabou abordando assuntos dos mais diversos: economia, política, história, análises de conjuntura, media watch. O Mídia Sem Máscara exerce isso, embora de uma maneira um tanto quanto limitada, porque é importante ressaltar o seguinte: o Mídia Sem Máscara, embora ele exista há mais de 4 anos, ele tem recursos para trabalhar limitados. Por exemplo, ele é um site que depende da colaboração de voluntários, ele não tem fonte de renda fixa. Essencialmente, ele é um projeto de abnegados, de voluntários, de pessoas que são unidas por um ideal, mas que preservam suas individualidades. Então, por exemplo, você falou de economia. Uhum. Em termos de economia, qual é a abordagem que o Mídia Sem Máscara dá para esse tema e como essa abordagem é diferente dos outros órgãos de mídia? Por exemplo, jornais, Folha de São Paulo, Estado, revistas como Veja, Isto É, e etc. O Mídia Sem Máscara, o que é que diferencia na parte de economia? O Mídia Sem Máscara ele sempre ressaltou as vantagens de uma diminuição do papel do Estado. Nós podemos perceber que a grande mídia brasileira, de tempos em tempos, destaca esse tipo de informação. O Estado brasileiro necessita de uma reforma. Ok, mas por que ele necessita de uma reforma? Por quê? O Mídia Sem Máscara procura informar ao seu público os porquês da necessidade de uma reforma no Estado. Diminuição de gastos, redução de área de atuação do Estado, procura explicar, vamos dizer até de certa maneira didaticamente, o porquê isso é importante. A grande mídia ela apresenta como um fato solto. O Estado precisa de uma reforma, isso acaba caindo no vazio. Se os leitores não sabem por que é que o Estado precisa de uma reforma, apenas precisa de uma reforma, torna-se uma informação vaga, solta. O Mídia Sem Máscara ele procura explicar por que é que isso é necessário. Que tipo de economia que o Mídia Sem Máscara procura apresentar? É a economia liberal. O que seria uma economia liberal? Não vou entrar na parte técnica, porque eu não sou um economista, mas de uma maneira geral, é a economia que defende a participação da iniciativa privada, diminuição de impostos, que é um tema polêmico no Brasil, também é outro tipo de assunto que a grande mídia aborda periodicamente, mas não explica por que é necessário reduzir os impostos. Diminuição da atuação estatal em áreas que não competem, que não lhe competem, melhor dizendo. Essência, embora não seja um site econômico, o Mídia Sem Máscara, ele, utilizando um viés liberal, entendendo-se como liberal, o liberal ao que o Mídia Sem Máscara se refere é o liberal europeu, estilo europeu, que é o quê? Um defensor do Estado pequeno. Não confundir com o liberal, que de vez em quando a gente nota que a mídia brasileira fala os liberais americanos. O público deve entender liberal americano como o esquerdista americano. Então existe até alguma confusão entre os nossos leitores
Mas vocês se dizem liberais, mas os liberais não defendem plataformas contrárias às que vocês defendem. Existe uma certa confusão, mas em essência nós defendemos um Estado menor, um Estado eficiente, que atenda às demandas do cidadão, que são demandas do cidadão: segurança, saúde e educação, limitando-se a essas áreas. Mas na grande mídia também há outros liberais, por exemplo, João Melão e etc. e tal. Quer dizer, o mídia não seria o único órgão a fornecer esse tipo de informação. De fato, não, o Mídia Sem Máscara não é o único órgão, ele não tem exclusividade nesse tipo de informação. Porém, ele tem exclusividade no sentido em que ele dá muitos outros subsídios além dos que são dados pela grande mídia. Porque você citou o caso do Dr. João Melão. Você vai ler uma nota periódica do João Melão explicando que o Estado deve ser reduzido, inclusive até de maneira muito mais elaborada do que muitos artigos que o próprio mídia publica. Só que isso vai ser diluído num mar de outras informações que são contrárias à tese de redução do Estado e se chocam com o conceito de um Estado menor. Então, aparece o João Melão Neto defendendo a redução do Estado e em várias outras colunas, por um tempo muito maior de duração, você vai ler outros articulistas que não são liberais, são normalmente socialistas ou marxistas, que defendem o contrário, que o Estado não só deve ser mantido no tamanho que ele tem atualmente, como deve ser ampliado em algumas áreas, porque supostamente o Estado é um benfeitor dos menos favorecidos. O Mídia Sem Máscara, ele consegue demonstrar que o Estado não só não é algo necessário no tamanho que ele possui hoje, como ele mostra que os menos favorecidos é que são os mais prejudicados pelo seu tamanho. Bom, então há 4 anos e pouco atrás o Mídia Sem Máscara foi fundado. E como que o Mídia Sem Máscara se desenvolveu ao longo do tempo? Quer dizer, como é que novos colunistas foram acrescentados ao hall de colunistas do mídia? Como é que o mídia foi crescendo? Ok. Basicamente, de 2 maneiras. Colaborações espontâneas, leitores que se sentiam órfãos de informações que tivessem um viés diferenciado do da grande mídia, entravam em contato conosco. Aliás, isso acontece até hoje, é bom que se ressalte. Entram em contato, oferecem análises sobre assuntos aleatórios e nos enviam por e-mail. O Mídia Sem Máscara é um fenômeno típico de internet. Se não existisse internet, ou ela não tivesse não tivesse um acesso que ela está tendo ao longo dos últimos anos, seria impossível imaginar um órgão de mídia como o Mídia Sem Máscara existindo. O Mídia Sem Máscara, enquanto site, ele adota uma posição de simplesmente mostrar os fatos. Olha, o desarmamento está acontecendo por causa disso, o aumento de imposto por causa disso, as tendências que estão se consolidando, já se consolidaram no Brasil, o Mídia Sem Máscara procura mostrar, fornecer subsídios a quem interessa a possa, para que ele saiba por que é que certas coisas estão acontecendo ao meu redor. É claro que o Mídia Sem Máscara não tem como explicar a realidade, afinal isso é impossível. Por que tudo está acontecendo dessa maneira? Nem nós sabemos. Porque é uma coisa de aspecto gigantesco, um aspecto internacionalista. Isso é importante. Isso é importante que todos tenham em mente. A realidade, a essência da realidade no Brasil, embora a gente não possa explicar toda ela, como eu estou dizendo, uma coisa é pública e notória, para quem se dedica a estudar, como os nossos colunistas têm feito. Ela é de cunho internacionalista. O mesmo que está acontecendo aqui está acontecendo em outros países e de uma maneira até mais profunda em alguns aspectos. A ideia de desarmamento, por exemplo, todo mundo acha que é tirar a arma do cidadão de bem. Isso está sendo estudado, está sendo proposto pela ONU, por exemplo, em nível mundial. Quer dizer, o cidadão brasileiro não percebe que o desarmamento não é uma ideia ou um vento bonito que bateu de repente de uma hora para outra. Quer dizer, algo planejado, arquitetado de fora. É isso mesmo? Exato. O verniz é esse. É apresentado ao cidadão brasileiro como ideias maravilhosas. Afinal de contas, na superfície não é lindo você ouvir uma pessoa falar: olha, vamos acabar com as armas que ninguém mais vai morrer. Assim,
jogado dessa maneira, opa, peraí, é interessante, mas vamos acabar com arma de fogo, né? E arma branca? E a agressão física dos próprios punhos? O que é que nós vamos fazer com isso? E outra, quem disse que você deve acabar com as armas? E como é que eu vou defender? Eu vou me defender. Como é que eu vou garantir os meus direitos e os direitos da minha família? Aí é uma outra vertente desse mesmo problema que acontece. Via de regra, as pessoas que defendem o desarmamento, por exemplo, defendem que o Estado deve desempenhar esse papel. Mas o Estado brasileiro é ineficiente, isso qualquer pessoa sabe. Qualquer porteiro, qualquer pessoa humilde sabe. O Estado não garante nada. Mas nós precisamos reformar o Estado brasileiro, que ele tem que garantir mais direitos para o cidadão. Como é que a gente vai fazer? Nós precisamos, o Estado tem que ter mais poderes. Percebe que se você for puxar o fio da meada, você vai ver que no fim é tudo uma questão de totalitarismo, autoritarismo político, que vai reverter em cima, vai refletir em cima da nossa sociedade. E o Mídia Sem Máscara dedica-se a mostrar isso ao público que esteja interessado. Como? Com cultura. Volto a repetir, cultura o quê? Livros, indicando livros, leitura. Claro que nós temos noção que leitura no Brasil de hoje, infelizmente, é muito limitado. O alcance de leitura, de livros, tanto que um livro com 2 mil exemplares de tiragem é considerado um livro de sucesso no Brasil. Paulo, você falou a respeito do internacionalismo, quer dizer, as ONGs esquerdistas brasileiras, elas nada mais seriam do que um reflexo das respectivas ONGs americanas, europeias, etc. E o próprio Mídia Sem Máscara, como é que o Mídia Sem Máscara se sustenta? Quer dizer, o Mídia Sem Máscara tem você, trabalhando à frente como editor, tem uma série de colunistas, tem o próprio site na internet, quer dizer, que deve ser pago pelo menos o registro, etc, etc. Quem é que sustenta o Mídia Sem Máscara? Como é que o Mídia Sem Máscara consegue apoio financeiro? O Mídia Sem Máscara, a fonte essencial de subsistência dele são colaborações voluntárias. O trabalho dos colunistas ele é praticamente todo ele voluntário. Isso aí já elimina uma fonte de gastos enorme para o nosso trabalho. Mas, como você ressaltou, há algumas áreas que o mídia precisa de dinheiro. O Mídia Sem Máscara precisa. Esse dinheiro provém essencialmente de doações. Doações dos próprios leitores? Doações de leitores, de simpatizantes, de amigos, que permitem o pagamento de um servidor, permitem a minha própria subsistência, porque eu me dedico integralmente a esse trabalho. A minha formação é professor. Eu, desde que eu comecei a trabalhar no mídia, não tive mais como, nem que eu desejasse, eu não tive como trabalhar como professor. Professor de? Eu sou formado em História, certo. Sou professor de História. Então são doações, essencialmente doações. O Mídia Sem Máscara não tem parcerias com grandes institutos internacionais, como acontece com algumas ONGs de grande renome na mídia brasileira. Posso até citar algumas, que isso é público e notório. O caso do Viva Rio, o caso do Sou da Paz, que atuam especificamente na área de desarmamento. Eles recebem subsídios maciços do exterior. Inclusive nem escondem isso. Eles nem escondem. É lógico que eles podem até alegar, e com razão, que eles não estão cometendo, na essência, eles não estão agindo ilegalmente recebendo esses subsídios. Agora, o que tem que ficar importante do recebimento maciço desses subsídios é que não são apenas subsídios financeiros. São também de know-how cultural. Esse é o grande ponto das denúncias que o Mídia Sem Máscara faz contra o que eu chamei anteriormente de ONGs internacionalistas. Elas não só recebem dinheiro do exterior, mas elas recebem agenda pronta. Elas vão aplicar uma agenda importada aqui dentro do Brasil. Dizendo de outra maneira, o Brasil é um imenso, um enorme, um gigantesco laboratório social. E é isso, na essência, tem sido isso que o Mídia Sem Máscara tem denunciado. Não é apenas a denúncia pela denúncia, ou o combate, vamos chamar assim, pelo combate contra o esquerdismo,
contra a opressão, as liberdades individuais. Não é isso apenas. É denunciar por que tudo isso está acontecendo aqui. O Mídia Sem Máscara tem o objetivo de influir na política brasileira, atuando de maneira partidária, ou é um órgão de mídia limitado apenas a informar e formar os leitores e nada mais? Se nós formos levar em consideração o que aconteceu com órgãos de mídia parecidos com o Mídia Sem Máscara, eu diria que órgãos parecidos, em alguns pontos são semelhantes, você vai encontrar nos Estados Unidos. Apenas nos Estados Unidos, segundo o conhecimento que eu tenho. O caminho natural, no longo prazo, seria que o site fornecesse algum tipo de subsídios para pessoas que atuassem na área política. Isso se a situação fosse normal, digamos assim. Porque se você considerar o quadro atual da política brasileira, eu diria que num futuro possível de imaginar hoje, isso é impossível. Mesmo que fosse a intenção primordial nossa, que não é. A nossa intenção, volto a repetir, é fornecer subsídios culturais e informativos para que as pessoas entendam, até onde for possível, a realidade que acerca em assuntos, alguns dos quais eu já analisei aqui. Desarmamento, segurança pública, cultura de um modo geral, etc. Quer dizer, se for possível ajudar o país de maneira política, muito bem. Quer dizer, as pessoas que estão por aí, que podem se aproveitar, que aproveitem das informações da mídia sem máscara. Exatamente, o ponto é esse. Mas se não houver, então... Exatamente, é isso. Nós não temos... o site não foi formado com o objetivo, por exemplo, de fundar um partido político para divulgar as ideias que nós estamos divulgando, não. Nós acreditamos que é possível que as propostas, as ideias que o mídia apresenta, possam vir, sim, no futuro, a ser utilizadas por políticos. Nos Estados Unidos aconteceu algo do tipo. Os conservadores americanos, durante muitos anos, eles agiram como como pregadores no deserto. Trabalharam, levantaram informações, dados, acumularam um know-how gigantesco. No devido momento, esse know-how, em certa medida, foi aproveitado politicamente. Bom, Paulo, eu queria agradecer então suas palavras aqui para a nossa rádio Mídia Sem Máscara e também agradecer o público que acompanhou-nos até agora e até a próxima. Ok, eu que agradeço. Alô? Alô, quem é? Heitor, e eu estou em Nova York. Tudo bom com o senhor? Não ouvi o seu nome. Heitor. Heitor, tudo bem, Heitor? Sim. Senhor Olavo, eu estou ligando, eu sei que o senhor não vai gostar, mas eu gostaria de fazer um desafio ao senhor. Vamos lá. Bom, todos os fatos relevantes à política, ao cenário de política nos Estados Unidos, eu moro aqui tem muito tempo, e só me desculpe, mas tem muitas inconsistências, e eu gostaria de saber se o senhor aceitaria um debate um dia onde o senhor apresenta os fatos e eu apresento o argumento. Uai, mas tem um debate a respeito do quê? Debate exemplo, do tema. Sim, eu já falo tudo. O nascimento do Obama, todos os fatos do senhor estão incorretos. Não, todos os seus fatos estão incorretos, moleque. Bom, Tá bom, então manda. Vamos fazer um debate, então vamos fazer um debate por escrito. Você manda os documentos, eu mando os meus. Então, o meu site está aberto para você. Pelo senhor? Meu site está aberto para você. Sim, senhor Olavo. Eu agradeço ao senhor por isso. Eu gostaria de saber o que o senhor aceita como documento. Quais são as fontes aceitáveis nesse debate? Fontes primárias. Eu pego, por exemplo, o certificado de alistamento militar do Obama, né? E tem lá, assinado em 1988, num documento impresso em 2008. Então vamos fazer isso. Vamos pegar isso. Notícias, sites de notícias, o senhor também aceita sobre isso? A notícia, você sabe que é uma fonte indireta. Fontes diretas são os documentos primários. A própria. Por exemplo, você pega aquela merda daquela certidão resumida que o Obama publicou, se você conseguir me mostrar uma assinatura naquele papel, eu concordo com você. Não tem uma porra de uma assinatura. O meu filho tem uma idêntica, ele nasceu aqui, senhor Olavo. Ué, seu filho não tem uma certidão original, formato inteiro? Não, esse formato eletrônico é o único formato emitido pelo Estado. A certidão resumida é um resumo da certidão original.
Se não tem a certidão original, também não tem a resumida, a não ser que você comprou a certidão. Não, ninguém comprou. Assim como Então, a avó, a senhora também falou sobre a se avó tiveram da essa- Quênia. Se tiveram a certidão resumida, é porque tem uma original arquivada. Você não pode pegar um traslado, aquela certidão é um traslado. A certidão que o Obama publicou, a resumida, Não, é um que eles traslado chamam eletrônico. certification, não certificate, é um resumo, um traslado da certidão original. E tem aquela porque tem original. Agora, por que o Obama não quer mostrar a certidão originária dele? Tá bom. Se eu quero fazer esse debate, então, eu posso convidá-lo para fazer esse... Me traga a certidão originária do Obama que eu concordo com tudo. Não, Eu não sei é só se- isso, não. Eu não sei se ele nasceu aqui. Ele nasceu no Havaí. Ah, você tem Não. certeza? É fé religiosa? Você tem a certidão original dele? A certidão que é emitida pelo Estado do Havaí, que é aceita como documento impresso nos Estados Unidos para qualquer fim legal, e a única Não é certidão aceita para qualquer fim emitida legal, pelo não, Estado senhor. do Havaí é esta certidão. Não existe outra mais. Acabou Não, isso. como não existe outra? Não existe. Como não existe Não outra existe. se o pessoal do próprio governo do Havaí falou, nós temos a certidão original arquivada, não vamos mostrar, mas temos. Eles estão mentindo? O senhor está falando da republicana? Que republicana? Eu estou falando do pessoal da administração, health, São republicanos, são da- conservadores, como o senhor. Essas pessoas são Mas, meu filho, conservadoras. peraí. Você quer dizer, a senhora Kiyomi Fukino, a administradora, que diz que tem guardado a certidão do Obama, confirmando, portanto, o que o Obama diz, ela mentiu? Não, ela falou a verdade e ela foi contratada pela governadora republicana daquele estado. Mas aí não quer dizer nada, meu filho. A lei é uma só para todo mundo. Se você vem discutir comigo partindo do princípio de, olha, qualquer coisa que sai da boca do republicano é suspeita, tá certo? Então, qualquer coisa que sai da boca do democrata é suspeita. Esse argumento não vale. Ela. Hã? A mulher eu falou tô isso em invejoso. favor do Obama, rapaz. Falou para defender o Obama. Ok. E outra coisa, por exemplo, o senhor fala sobre o fato de que a avó dele falou em gravação. A gravação original tem 14 minutos. Por que vocês republicanos só emitem 5 minutos? Eu não sou e 10 republicano segundos? merda nenhuma, eu quero que o Partido Republicano se foda. Aquilo é um bando de filha da puta também. Já tenho dito isso o tempo todo, não vem com essa. Então o senhor é o Como é que eu posso ser? Primeiro, eu não sou eleitor aqui nesse país, sou eleitor naquela merda daquele Brasil, no qual não tem partido nenhum para votar. Se tivesse aqui, também não ia ter. Eu já falei, meu candidato era o Alan Keyes, que foi posto para fora pelo Partido Republicano, que já mostra que o partido é uma merda. Não, ninguém quis votar nele, né? Aquele cara é tão desacreditado que ninguém quer nem saber o nome dele. Nem os O cara é republicanos. desacreditado, não. O cara é caluniado e difamado. Agora vem você, quer dizer, tudo que não sai na grande mídia, então é desacreditado. Ora, você acredita no CNN, acredita no New York Times? Ora, porra. O senhor acredita no Fox News? Mas é evidente. É evidente. Aí não vem com risadinha, moleque. Sabe que risadinha é argumento? Esse é o grande argumento. Você fala uma coisa, cara. Pá, palhaço, desliga essa merda, vai tomar no seu cu. Vai você, filho da puta. Ah, pra puta que te pariu. Vai se fuder. Vai, chupar pica, vai. Cara, você vem esse bando de filha da puta aí. O Obama nasceu no Havaí. Eu digo, cadê a certidão original? O cara veio de novo com o mesmo traslado. Puta que pariu, de novo e de novo e de novo. Isso é um vigarista, eu não sei quem é você, nem quero saber. Rapaz. Vou te dar um conselho. Enfia um dedo no cu, outro na boca e troca. Faz isso várias vezes por dia, você vai descobrir a sua verdadeira natureza. Ah, pá, merda. Eu já estou com 62 anos, tem que aguentar, moleque safado. Quero um debate. Olha o debate, cadê o documento? Traz de novo o mesmo traslado. Digo, um traslado não é um documento primário. Puta que pariu, quantas vezes eu vou ter que discutir? Daí, digo, bom, dizer, mas esse é o único documento que diz. Mas peraí, mas o Obama disse que ele tem uma certidão original que está arquivada. E a encarregada do serviço confirma o cara. Ele diz, mas ela é republicana. Digo, quer dizer, se o republicano fala uma coisa para defender o Obama, então é a mesma coisa que se não tivesse falado. Ora, porra, o que é isso? Os caras nem sabem o que é um debate, meu Deus do céu. Coisa primário. A autenticidade da certidão de nascimento do presidente americano Barack Obama voltou a ser questionada. O xerife do condado de Maricopa, no Arizona, sugeriu que há indícios de que ela foi alterada e pediu que o sistema em que o documento foi armazenado seja divulgado.
Show us the microfilm. Mostre o microfilme pra gente, como eu disse no passado. Mostre, nós vamos voltar para casa e esquecer isso. Cadê o microfilme? Where is the microfilm? They actually allow, through their legislative Eles process, realmente permitiram, através do processo legislativo, que as pessoas declarassem o nascimento de um indivíduo estrangeiro e ignorassem as leis de nacionalização e imigração, o que criou cidadãos pela emissão de uma certidão de nascimento do estado do Havaí. issuing a birth certificate from the state of Hawaii. Apesar das declarações há 4 meses da eleição presidencial nos Estados Unidos, Obama ampliou a vantagem sobre seu rival republicano Mitt Romney nas pesquisas de intenção de voto, com 70% contra 22% entre os eleitores hispânicos. President Obama is the least transparent president in the history of this country. There's never been anything like it. We know very little about our president. I'm very honored to have gotten him to release his long-form birth certificate, or whatever it may be. Now, many people have questions, and very serious questions. I have a deal for the president, a deal that I don't believe he can refuse, and I hope he doesn't. If Barack Obama opens up and gives his college records and applications, and if he gives his passport applications and records, I will give to a charity of his choice, Inner City Children in Chicago, American Cancer Society, AIDS research, anything he wants, a check immediately for $5 million. The check will be given within 1 hour after he releases all of the records so stated. He'll be doing a great service for the country if he does this. If he releases these records, it will end the question and indeed the anger of many Americans. They'll know something about their president. Their president will become transparent like other presidents. So, all he has to do to get $5 million for a charity or charities of his choice is get his colleges to immediately give his applications and records, and also to release his passport records. When he does that, to my satisfaction, if it's complete, this check is delivered immediately. A lot of people will be very happy to see this happen. Frankly, it's a check that I very much want to write. I absolutely would be the most happy of all if I did, in fact, make this contribution through the president to these charities. One caveat, the records must be given by October 31st at 5 o'clock in the afternoon. Mr. President, not only will I be happy, and by the way, totally satisfied, but the American people will be happy. And you know what? Those charities will be very happy. Thank you, Mr.